Olá pessoal, sou o professor Herbert Lopes e a temática da minha aula de hoje diz respeito em relação ao contrato de namoro. Muitas dúvidas surgem em relação a esse tema. Para isso eu preparei um slide para que vocês acompanhem e entendam perfeitamente a diferença de um namoro para uma união estável e se realmente um contrato de namoro ele é eficiente para aquilo que você espera. Juridicamente falando, não há uma fundamentação para o namoro na legislação pátria. Ou seja, na legislação brasileira não há nenhum conceito para o namoro. Tanto é que eu trago para vocês aqui, de acordo com o dicionário, o que significa namoro. É a ação de namorar, de se sentir atraído por alguém ou de manter um relacionamento com essa pessoa. Um galanteio, uma corte. Não se traz no dicionário nenhum efeito jurídico. A formação de uma família, por exemplo. Então o namoro não é considerado uma entidade familiar? Não. O namoro ele não traz nenhum efeito jurídico. Nós entendemos que o efeito de namorar é justamente o relacionamento amoroso entre duas pessoas. Lógico, há uma aproximação física, uma aproximação psíquica, que é fundada numa atração recíproca. E, logicamente, aspira a uma continuidade. Porém, é de bom ouvir destacarmos que nem toda relação afetiva ela constitui uma relação familiar. E aqui no slide eu trago exemplos para vocês. A amizade, relacionamento com os vizinhos, o próprio concubinato. Então, o namoro é uma dessas situações que envolvem relações afetivas, porém sem configurar uma relação familiar. Qual a diferença, então, do namoro com uma união estável? Duas situações simples para vocês distinguirem. Lembrando que a união estável ela possui uma fundamentação jurídica, o namoro não. Primeira situação. Segunda situação é que dentro das fundamentações que o artigo aqui traz, quando eu coloco a diferença de namoro e união estável, coloco que namoro não possui nenhum respaldo, enquanto a união estável possui fundamentação em dois artigos, artigo 226, no parágrafo 3º da Constituição Federal, e o artigo 1723 do Código Civil. E aqui, vocês podem... O professor está louco. Está falando em dois, mas eu estou vendo três. Sim, existe uma terceira opção aqui que foi criada pelo STJ com o codinome namoro qualificado. Porém, eu vou explicar ele mais a fundo para vocês. Qual a diferença, então, do namoro com a união estável? Seria só essas situações? Bom, professor, relembrando que o Código Civil, ao estabelecer o conceito de união estável, nos coloca que a união estável ela é conceituada a partir de uma relação tida através da publicidade, ou seja, uma união estável é reconhecida quando pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Então, a diferença básica do namoro para uma união estável não é só a publicidade, a continuidade e a durabilidade. Até porque ambos possuem essas equivalências. E aqui eu trago para vocês são as diferenças. Qual é a diferença? O quarto requisito. Que quarto requisito seria esse? Esse affectio maritalis. O que significa isso? O objetivo de construir família. Affectio maritalis é o objetivo de se constituir uma sociedade conjugal. O namoro não se tem. Então, a união estável, se eu tenho um namoro prolongado, o tempo, então, ele seria um requisito para se comprovar a união estável? Não, não existe. O tempo não é determinante para a comprovação de uma união estável. E sim a questão do efeito subjetivo de você construir uma família, o seu objetivo de construir uma família. Alguns, inclusive, consideram a união estável como um ato-fato jurídico. Meu Deus do céu, o que é ato-fato jurídico? Recordando para vocês o que é ato-fato jurídico, eu trago aqui um conceito. Os atos-fatos jurídicos são os atos ou comportamentos humanos em que não houve uma vontade, ou se houve, o direito abstraiu. Como assim? Olha, nos atos-fatos jurídicos, a vontade ou comportamento ele não vai integrar o seu suporte fático. Ou seja, é a lei que os faz jurídicos. Os fatos são a lei que os faz jurídicos. E atribui consequências ou efeitos independente de esses terem sido queridos ou não. Como assim? A partir do momento em que você namora com uma pessoa e dá um passo a mais de tornar esse relacionamento um pouco mais formal, um pouco mais sólido, quer dizer que você deixou de ter um namoro e passou a ter uma união estável. O fato de morar junto, ter a coabitação, é um elemento que comprovaria a união estável? Por si só, não.
mas é uma grande prova, é uma prova robusta. Ah, professor, então quer dizer que eu passo a conviver agora com a minha companheira ou com o meu companheiro. Vou fazer um contrato de namoro. Né? Vou fazer um contrato de namoro e isso daí então quer dizer que vai me assegurar e vai me proteger juridicamente? Se pensarmos em relação à questão de que a união estável ela é um ato-fato jurídico, fazer um contrato de namoro serviria para quê? Tanto é que nas palavras de Paulo Lobo ele explica da seguinte forma: em virtude da dificuldade para a identificação do trânsito de uma relação fática, uma vez que o namoro é uma relação fática, para uma relação jurídica, uma união estável, alguns profissionais da advocacia, instigados por seus constituintes, que desejam prevenir-se de consequências jurídicas, adotaram o que se tem denominado contrato de namoro. Bom, se a intenção de construir uma união estável fosse um requisito para sua existência, então um contrato semelhante produziria os efeitos desejados. Todavia, considerando que a relação jurídica de união estável é um ato-fato jurídico, cujos efeitos independem da vontade das pessoas envolvidas, esse contrato de namoro é de eficácia limitada, apenas servindo como elemento de prova que pode ser, nas palavras de Paulo Lobo, desmentida por outras provas. Espero ter ajudado vocês. Em breve posto mais vídeos referentes a temas voltados ao direito civil família. Muito obrigado e bons estudos.